dia mais eu tenho acreditado menos naqueles jargões de dicas poderosas, mesmo tendo falado muito sobre isso durante um tempo e dado tantas dicas em vídeos, palestras, livros, treinamentos pelo mundo. Mas como disse o poeta certa vez, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero ser ensinável, aprender a desaprender e aprender a reaprender, com constância e disciplina. Eu sou o Claudio Zarutin, faço parte do corpo de professores aqui do IBMEC e quero lhe convidar a assistir este vídeo sobre como os líderes podem superar o caos em tempos incertos. Eu tenho entendido que é mais viável compartilhar histórias, experiências e conhecimentos para que as pessoas como você, como eu e tantos outros possam captar, compreender e aplicar aquilo que faz sentido para elas e para nós diante do que a gente está lendo, do que a gente está vendo, do que a gente está ouvindo. É um olhar de outra maneira, sabe? É um olhar no outro, tratando gente como gente deve ser tratada, como gente. E aí, nesse sentido, eu quero compartilhar com você aqui o que é importante para mim, o que tem feito sentido para mim quando eu penso a respeito de liderança. E para mim, os tempos sempre serão incertos, como a gente imagina no mundo VUCA, não é? Que são voláteis, incertos, complexos, ambíguos. E a única certeza que a gente tem em relação aos tempos difíceis é que eles passam. E tá aí uma coisa que a gente tem que entender que só vai para frente, é unicamente irreversível e passa numa velocidade constante e repetitiva, que é o tempo. A gente não tem como recuperar o tempo. O que a gente precisa é compreender o ambiente agora e o que a gente vai fazer daqui para frente. Então é o seguinte, deixa eu contar um pouco para você o que eu penso, que eu acredito, e quem sabe pode gerar alguns insights, algumas percepções e de alguma forma apoiá-lo, apoiá-la de tempos em tempos, inclusive nesse que a gente está vivendo agora e o tempo que vem logo ali, né? À nossa frente. Afinal, o futuro começa já. O futuro começa agora, nesse presente momento. Para mim, primeiramente, você tem que liderar de forma humilde, tem que liderar com humildade. A humildade é uma das características principais de um bom líder e que todos deveriam aprender. Antes de se dirigir aos seus liderados, peça para que eles se dirijam a você. Eu me lembro de alguns exemplos, aqui me vem à cabeça agora alguns líderes corporativos que demonstraram grande humildade. E que eu posso citar alguns que eu lembro aqui. Meg Whitman, ex-CEO da eBay, Michele Peluso, ex-CEO da Travelocity, e até mesmo Tony Heise, da Zappos. Todos eles decidiram trabalhar entre os colaboradores. Líderes com esta característica, que é predominante, compreende a distinção entre dar ordens aos seus times e ajudá-los a ter sucesso. Os líderes que estão a serviço dos outros reconhecem que o diálogo produtivo necessita de respeito mútuo e acreditam que ao baixarem as suas guardas, as suas defesas e não fazerem juízo, vai ajudar bastante a superar obstáculos e vai diminuir o impacto a respeito da boa comunicação. Ponto 2 que eu acho importante, junte-se aos seus. A maioria dos líderes vem de baixo e começam com os seus. Assim, não pode se esquecer que um líder, o papel da liderança, né, compreende em liderar pessoas e não as instituições, são os relacionamentos. Uma grande varejista inglesa, certa vez, por intermédio de seus líderes, se esforçou muito em compreender os seus. Em uma campanha com o título de Semana Tesco Juntos na Loja, os executivos e gerentes trabalharam como operadores de caixa, no serviço de atendimento ao cliente e em outros setores da empresa. Essa ação se mostrou muito eficaz e sendo capaz de aumentar lucros e ajudar os líderes a se relacionarem de forma genuína, e genuína que é uma palavra importante, com os seus colaboradores e com os seus clientes. Relacionar-se de forma genuína. Terceiro ponto que eu quero te dar aqui é o seguinte: não julgues para não ser julgado. Um verdadeiro líder sabe que julgar e avaliar não são a mesma coisa, mas não hesite em fazer avaliações e tomar decisões significativas, principalmente em momentos de crise. Uma das responsabilidades fundamentais dos líderes é saber avaliar seus times com equidade. Uma avaliação justa requer o diálogo e a interação, e não apenas
revisões de desempenho como a maioria dos líderes fazem. Deve-se advogar a escutar com respeito e empatia. Um líder não se concentra nos pontos negativos, mas sim investe no aproveitamento dos pontos positivos de seus times para conseguir colaboradores melhores e mais leais. Como eu digo sempre, é gente tratando gente como gente deve ser tratada, como gente. Não tem essa. Quarto ponto aqui para você. Mudar é inevitável, mas é melhor se reinventar. Um líder deve gostar que seu time o questione o tempo todo e ele também deve se questionar com frequência. Verificar se está preso a uma ideologia potencialmente ultrapassada. Deve examinar a todo tempo se as suas práticas se mantêm atualizadas ou se refletem o status quo de sua empresa e teima em manter-se no mesmo lugar. Olha só, avalie você, avalie seu time, avalie as pessoas no processo de mudança para proteger também as carreiras e em detrimento da sua organização. É momento de conservar os times que a gente treinou e capacitou. Ponto 5. Torne a inclusão uma prioridade máxima na sua liderança. O verdadeiro líder estabelece precedentes de interação com as pessoas de todos os níveis. A aproximação começa com o reconhecimento pelos liderados logo abaixo no organograma seu de que eles não devem agir como burocratas ou como funcionários governamentais. Nada contra, mas não pode deixar acontecer isso. Forme um grupo para ajudar você a definir as políticas, definir as diretrizes, nomeie elementos diversos e inclua pessoas que não têm medo de desafiar você, nem mesmo em momentos de crises e em momentos de tomadas de decisão que são difíceis. Incluir é tratar gente como gente deve ser tratada, como gente, todos e todas, sem exceção, tá certo? Isso vai te ajudar a oxigenar a sua cabeça como líder. Ponto 6 aí, evite o máximo se isolar. Alguns líderes se recusam a aceitar a ajuda externa ou a reconhecer que tem problemas, mas nenhuma organização ou indivíduo tem as respostas para tudo. Você pode ser um líder forte, apesar de se sentir inseguro e vulnerável. Qual que é o problema? A humildade contribui para o crescimento pessoal e torna mais provável que você procure uma ajuda, tá certo? Não permita que o isolamento contamine a sua empresa e que pode acontecer se você puser os departamentos a competir uns com os outros. Não isole as pessoas. Promova reuniões e eventos informais para que as pessoas de áreas diferentes se conheçam e trabalhem em conjunto em prol do propósito. Ponto 7. Prefira o protagonismo ao invés da ideologia. Agarrar-se a uma ideologia particular ou a procedimentos estabelecidos enquanto se nega a realidade da mudança somente entrava uma organização e uma liderança. Qualquer que seja o tamanho do seu negócio ou a sua posição. O desempenho do passado não é garantia de êxito no futuro. Olha só, lembra da BlackBerry? Dominou o mercado no tempo dos dispositivos móveis? Aí, num passado bem próximo. Olha o que aconteceu. As pessoas pragmáticas enfrentam a realidade. O líder autêntico reconhece que para ser um líder bem-sucedido precisa compreender a política. Ele engaja as pessoas a explorar a cultura da sua organização. E por falar em cultura, me lembro aqui agora do lendário Peter Drucker. Ele disse uma vez o seguinte: o ambiente forma a cultura e a cultura come a estratégia no café da manhã. Então cuide disso, é muito importante. Ponto 8 aqui, eu vou até o 12, tá bom? Fica conectado aqui. Líder toma decisões difíceis. O líder reconhece que precisa tomar decisões que têm consequências importantes e ele acredita que é impetuosamente ou importante e pode ser prejudicial. Não tem problema nenhum. Certamente não vai agradar a todos. Eu sempre brinco dizendo que é o seguinte: não dá para agradar gregos e baianos. A necessidade de tomar decisões inteligentes e deliberadas se aplica à forma como você lidera e contrata algumas pessoas. Por exemplo, o Eisner, que se tornou CEO da Disney em 84, após a morte do Walt Disney, contratou um cara chamado Frank Wells como seu adjunto, enviando uma mensagem para o mercado de que existia uma consequência e a Disney estaria em boas mãos. Só que acontece o seguinte: o Wells era muito competente, um cara muito carismático, e morreu 10 anos depois da sua contratação.
Nesse momento, a Disney enfrentou dificuldades e o Eisner acabou perdendo seu emprego. Então, quando você vai contratar também, tem que ter essa visão. As decisões sobre as pessoas são sempre de prioridade máxima para um verdadeiro líder. Ponto 9 aqui que eu acho que é importante ir gravando. Gerencie a sua empresa como se fosse gerenciar um hospital de campanha. Eu gosto de comparar a empresa a um hospital de campanha porque tem que tratar das feridas corporativas tal como uma unidade médica móvel atende os feridos na linha de frente numa guerra. Eu não quero ser utópico aqui demais, mas eu creio que os líderes devam ajudar seus liderados em suas dificuldades, sejam elas de qualquer teor, tá bom? Desde dificuldades financeiras até nas relações de trabalho, desenvolvimento de competências, soft e hard, tanto faz, tem que apoiar. Eu creio que um líder condigno das pessoas age com um sentido de urgência. Nosso mundo não é imutável, mas apresenta um cenário de mudança permanente em que todos devem se adaptar com agilidade e com competência. Ainda que a tecnologia ela possa reduzir de alguma forma as oportunidades de contato pessoal, mantenha os seus times juntos, principalmente aos seus clientes. Transmita às pessoas a sua confiança de que elas tomem decisões racionais e independentes. Um verdadeiro líder que fica trabalhando microgerenciamento prejudica o desempenho e mostra sua falta de confiança sobre o seu time e sobre os seus liderados. Tal como um hospital de campanha, você pode tornar todas as decisões importantes. Não tem problema nenhum, mas precisa conferir aos colaboradores, aos seus subordinados, às suas equipes, a autoridade de liderar com assuntos importantes e de lidar com assuntos importantes, que neste caso pode até definir, no modelo de um hospital de campanha, quem vai viver e quem vai morrer. São decisões muito difíceis. Ponto 10. Esteja no front. As pessoas com experiência de viver na linha de frente, quer literal ou metaforicamente, não tem problema nenhum, confiam em sua capacidade para tomar as decisões. Elas sabem reconhecer situações em que não pode hesitar. Os líderes eficazes, como tantos que eu conheci por aí, você conhece, sabem como tomar decisões pouco ortodoxas. Eles têm a confiança e a experiência para agir no melhor interesse dos seus colaboradores, da organização e de seus clientes. Viver na fronteira, na minha opinião, significa sacrificar necessidades e desejos para estar a serviço dos stakeholders. Um líder serve, e é justamente em situações desafiadoras e difíceis que ele realmente deve mostrar para que veio e conduzir seu time rumo à vitória. O verdadeiro líder é servidor também. Ponto 11 aqui, é o penúltimo, hein? Enfrente a adversidade. Os líderes não podem perder tempo quando enfrentam uma crise que cria divisões. Eles precisam sair céleres e estar atentos. Tá certo? Atrasar a ação aumenta a suspeita e as críticas. A rápida resposta deve primar pelo princípio de que os assuntos importantes exigem ações eficazes e rápidas. Nunca hesite quando confrontado com decisões ou circunstâncias difíceis. Ouça os conselheiros, confie nos instintos de fronte que você adquiriu e tome medidas, mesmo que sejam impopulares, aos olhos de quem não conhece ou não tem a visão do todo. Os verdadeiros líderes tomam decisões impopulares, sim. Ponto último aqui, 12. Preste atenção aos não clientes. O Peter Drucker disse uma vez que cerca de 90% da informação reunida nas empresas provém de dentro delas mesmas. Este egocentrismo involuntário trava o progresso das empresas e das organizações. Como você pode identificar, então, os pontos que precisam ser melhorados se todas as suas análises são autoanálises? O líder deve estar no campo e não preso a uma sala de comando o tempo todo. Espero que estes pontos incomodem e encontrem eco em seus pensamentos e principalmente em suas tomadas de decisão e aprimoramento como líder. Muito bem, se você gostou desse conteúdo, faz sentido para você, para sua equipe, para os seus líderes, manda um e-mail para esse e-mail aqui, solucoins@ibmec.edu.br ou ligue nesse WhatsApp que está aparecendo aqui, que a gente está disposto a preparar uma solução extremamente customizada para você e para o seu time. Grande abraço!